Oi, gente, aula de ciências para o 8º ano. Nessa aula, a gente vai entender um pouquinho da classificação dos seres vivos. Cara, presta atenção. Pensa aí, todos os seres vivos que tu conhece. Tu já viu, tu conhece até por nome. Pensou em todos? Não dá, velho. São muitos seres vivos. Além dos animais, dos seres humanos, daqueles seres microscópicos que a gente já estudou, tem muitos seres vivos. É uma variedade enorme, velho. Não dá para pensar em todos eles. Então imagina se tu fosse estudar um por um. Por isso que é importante a classificação dos seres vivos. Não sei se vocês estão lembrados, mas a gente estudou um pouquinho da classificação dos seres vivos no nosso ano anterior, no 7º ano, tá? Aí vocês podem perguntar, professor, porque a gente vai ver isso de novo. Então eu vou te fazer uma pergunta. Tu lembra o que tu comeu no café da manhã de ontem? Não, né, velho? Então por isso que a gente vai estudar isso novamente. Porque é super importante a gente entender um pouquinho da classificação dos seres vivos para a gente entender o próximo assunto, tá certo? Então vamos fazer um resumão aqui sobre o que a gente já viu sobre a classificação dos seres vivos. Mas por favor, velho, mesmo que não lembrado ainda, assista essa aula até o final, tá bom? Classificação dos seres vivos. Por que é importante classificar os seres vivos, como eu já falei para vocês? É importante classificar porque a gente tem uma variedade enorme de seres vivos no nosso planeta. Além daqueles seres vivos que a gente ainda nem conhece e nem sonha em conhecer. Então, velho, é muito legal a gente ter uma classificação, porque aí a gente pode sistematizar e organizar esses seres vivos. E aí a gente estuda as características de um determinado grupo de seres vivos, além da gente estudar eles individualmente, tá certo? Sai muito mais em conta a gente estudar um grupo de seres vivos do que estudar cada um por si, já que a gente tem uma variedade muito grande de seres vivos, não é verdade? Então a primeira coisa que a gente vai ver, a gente já viu no nosso ano anterior, é sobre a nomenclatura científica, tá certo? É importante a gente enfatizar isso, porque a nomenclatura, ou seja, os nomes que a gente dá aos seres vivos, como se fosse a carteira de identidade, sabe? Pronto. Então, todos os seres vivos precisam ter um nome científico, certo? Então, aqui vamos ver algumas regras básicas que a gente precisa ter quando a gente for nomear os seres vivos de forma científica, tá certo? Então, vamos lá. Primeira característica é que o primeiro nome tem que se referir à categoria de gênero. E atenção, essa categoria de gênero, esse nome tem que ter a primeira letra maiúscula. Então, a primeira característica com relação à nomenclatura científica. Esse nome tem que dizer a respeito do gênero do ser vivo e a primeira letra desse nome tem que ser maiúscula, tá certo? A segunda característica refere mais especificamente à espécie do ser vivo. E esse nome, ele não tem que ter a letra maiúscula primeiro, tá? Ele tem que ter a letra minúscula. Então, lembrando, primeira categoria diz respeito ao gênero. A primeira palavra tem que dizer respeito ao gênero. E essa primeira letra que diz respeito ao gênero tem que ser maiúscula, certo? Com relação ao segundo nome. O segundo nome tem que estar relacionado à espécie desse ser vivo. E atenção, a primeira letra desse nome não pode ser maiúscula, tem que ser minúscula, tá certo? Então vamos lá. Esse nome também tem que ser em latim ou latinizado, porque essa língua a gente considera como sendo morta, ou seja, ela não tem mais variação. Ela não muda, por isso que a gente vai adotar como sendo o latim, tá bom? Só lembrando, primeira característica com relação à nomenclatura científica é que esse primeiro nome tem que dizer respeito ao gênero, e a primeira letra desse nome tem que ser maiúscula. A segunda característica com relação à nomenclatura científica é que esse nome tem que estar relacionado à espécie do ser vivo, e a primeira letra desse nome tem que ser minúscula. Porque até aí, não esquece que esse nome tem que estar escrito em latim. E outra coisa super importante é que esse nome tem que estar em itálico ou em negrito. Tá bom? Então vamos lá. Com relação à nomenclatura dos seres vivos, a nomenclatura científica, esse nome tem que estar em negrito ou em itálico. Tem que dizer respeito o primeiro nome ao gênero, o segundo nome à espécie, e o gênero tem que estar com a primeira letra maiúscula. Já com relação à espécie, que diz respeito ao segundo nome, a letra tem que estar minúscula, certo? Beleza. Com relação a todas as categorias que a gente tem dos seres vivos, a gente agora tem 8, tá? No ano passado a gente não viu essa categoria aqui, ó, domínio, mas nesse ano, cara, a gente vai ver, tá? Então a gente tem aí 8 categorias: espécie, gênero, família, ordem, classe, filo, reino e domínio. Não esquece, tá, velho? 8 categorias: espécie, gênero, família, ordem, classe, filo, reino e domínio. Nós temos 8 categorias aí, que são grupos que
servem para nos auxiliar com relação à classificação desses seres vivos. Ou seja, montar todos os seres vivos em grupos separados para facilitar o nosso estudo, tá certo? Para facilitar a gente encontrar as características para cada ser vivo desse aí, tá bom? Ó, o gênero é um conjunto de espécies, como a gente bem viu. Já a família é um conjunto de gêneros. A ordem, um conjunto de famílias. A classe, um conjunto de ordens. Filo, um conjunto de classes. Reino, um conjunto de filos. E domínio, um conjunto de reinos. Então não esquece, tá? Sempre essa categoria anterior de respeito ao conjunto da próxima categoria, tá certo? Então se eu tenho aqui um gênero, eu digo que eu tenho várias espécies, um conjunto de espécies. Se eu estou falando de família, é um conjunto de gêneros. Se eu estou falando de ordem, um conjunto de famílias, de classe, um conjunto de ordens, de filo, um conjunto de classes, de reino, um conjunto de filos e de domínio, um conjunto de reinos. Então, para sintetizar, 8 categorias aí que organizam os seres vivos e servem para facilitar da gente encontrar as características para cada ser vivo, tá certo? Com relação aos reinos, como nós vimos, nós temos 5. Plantae, fungo, animalia, protista e ponera, certo? Cada reino desse aí tem uma determinada característica, como a gente viu. E essas características são necessariamente ligadas principalmente às células desses animais. Como a gente já sabe, as células são os componentes básicos, as unidades básicas da nossa vida, certo? Todos os seres vivos são formados por células. Não dá para esquecer, tá? Todos os seres vivos têm um conjunto de células ou apenas uma célula, tá certo? Com relação ao reino Monera, a gente tem aí seres vivos que têm células unicelulares, ou seja, uma única célula, e esses seres vivos são procariontes. Professor, esqueci o que é procarionte. Procarionte é quando a célula desse animal, desse ser vivo aqui, ele tem um material genético todo espalhado pela célula, certo? Então, só para relembrar, as células procariontes é quando o material genético não está de forma organizada, sabe, ali em volta da membrana da carioteca, que é uma membrana que envolve o núcleo. As células procariontes têm esse material genético todo disperso no citoplasma. Lembra do citoplasma? A gente viu no ano passado. Esquece. Então, para o reino Monera, a gente tem aí células procariontes, onde o material genético está todo espalhado pelas células, e a gente também tem células unicelulares para esse ser vivo aqui, ou seja, uma única célula, tá bom? Exemplo de seres vivos que se enquadram nesse reino aqui são, por exemplo, as bactérias. Então, não esqueça. Seres vivos que são considerados unicelulares são aqueles que têm somente uma célula. Seres vivos que são procariontes é quando as suas células não têm o material genético organizado, ou seja, o DNA, que é aquela coisa que carrega as características da célula, não é organizadazinha na célula, sabe? Não é bonitinha, é todo espalhado pela célula, tá bom? Com relação ao reino protista. Para o reino protista, a gente tem aí tanto células unicelulares como células pluricelulares ou multicelulares, tá gente? Tá vendo como você queira chamar. Nesse reino são encontrados basicamente os protozoários, tá bom? E esse reino aqui protista também tem outra característica. As células são eucariontes, que é o contrário das células procariontes. O núcleo dessa célula é todo organizado, todo bonitinho e tá dentro de uma coisa que a gente chama de núcleo, tá certo? Que é revestido por uma membrana que a gente chama de carioteca, tá bom? Então, o reino Monera são células procariontes e células unicelulares, somente uma célula. Já no reino protista, a gente tem células eucariontes e seres tanto unicelulares como multicelulares. Que é unicelulares? Tem uma célula. Multicelulares, várias células, certo? Com relação ao reino fúngico, tem quase as mesmas características com relação às células do reino protista. Eles tanto podem ser seres unicelulares como seres pluricelulares, ou seja, tanto podem ter somente uma célula como pode ter uma variedade de células. E as células dos seres vivos que pertencem a esse reino são células eucariontes, ou seja, o seu material genético, o seu DNA, que é aquela coisa que carrega as nossas características, é todo bonitinho dentro do núcleo, tá certo? Não é espalhado não, tá? Pela célula e pelo citoplasma, tá bom? Com relação ao reino animalia, a gente tem aí somente células multicelulares e células que também são eucariontes, tá bom? Para o reino plantae, mesma coisa com relação às células. O reino plantae abrange principalmente os vegetais, certo? As plantas, como o próprio nome já diz. Então, a gente tem o seguinte, células que são eucariontes
e multicelulares. Então, tanto para o reino plantar como para o reino animal, a gente tem aí células eucariontes, onde o seu DNA está todo organizadozinho, todo bonitinho dentro da célula, né, espalhado pelo citoplasma. E a gente também tem uma célula que é multicelular. A gente não tem uma única célula dentro do ser vivo, a gente tem várias células, que é o nosso caso. O nosso corpo não é só composto por uma única célula, mas sim por várias células. Então, nessa aula, a gente estudou um pouquinho sobre a classificação dos seres vivos, que a gente viu no ano anterior, só que é importante enfatizar isso para o entendimento dos próximos assuntos, tá? Então não esquece. Para que serve então a classificação dos seres vivos? Como vocês devem bem saber, a gente conhece uma infinidade de seres vivos, e existem até aqueles que a gente não faz nem ideia que existam, tá? Então, para facilitar o nosso estudo, para a gente não ter que estudar um por um, a gente facilita da seguinte forma: forma grupos, tá certo? Para facilitar o nosso estudo com relação às características de cada ser vivo. Como a gente viu, a gente tem 8 grupos, 8 categorias que se detêm em estudar cada grupo de ser vivo, e cada ser vivo que pertence a um determinado grupo tem as mesmas características. Assim também acontece no reino, onde a gente tem 5 reinos, tá certo? Cada reino desse tem uma determinada característica, e todo ser vivo que pertence a esse determinado reino também tem essas características que diz respeito principalmente às células desses seres vivos. Até aí, tudo bem? Não esquece de compartilhar essa aula no teu Instagram, marca a escola. Se tu não entendeu alguma coisa, restou dúvida, coloca aqui nos comentários, se inscreve no canal e curte esse vídeo também, certo? Tchau, até a próxima aula.